amados servos de Deus. Aqui vos fala a professora Manuela Barros e eu sou pentecostal. Esse vídeo é o sexto e último desta série, de forma curta e muito pessoal, explica a razão da minha convicção pentecostal. Penso que a razão que eu vou explorar hoje é a mais emotiva para mim. Sou pentecostal porque os erros dos outros não mudam a verdade de Deus. Durante a minha jornada de amadurecimento na fé, sempre recebi uma mensagem de que os assembleianos são gente ignorante, sem cultura, não dada ao estudo. Na época que comecei a me envolver em literatura na área teológica e cristã em geral, realmente os grandes nomes eram de outras denominações e hoje eu sei que de outra linha teológica. Sendo uma moça universitária, criada na capital federal, Brasília, essa fama da minha denominação me perseguia. Visitei outras tantas igrejas e denominações. Encontrei algumas bastante mais elitizadas. Também sermões mais rebuscados. Fui em congressos e até acampamentos de jovens destas denominações, mas não consegui ficar em nenhuma, é como que faltasse algo. Não era a minha igreja. No ano de 1996, mudei-me para os Estados Unidos da América. Em verdade, desejava pertencer a uma daquelas enormes igrejas americanas, mas o Senhor tinha outros planos. Ele me trouxe para servir numa igreja brasileira bem pequena. Mal sabia eu que o meu verdadeiro seminário estava somente começando. Na minha amada igreja Betânia, uma Assembleia de Deus, pastoreada por um homem que tinha deixado o topo do mundo acadêmico como engenheiro nuclear na Alemanha e no Brasil, estava ali um servo que se tornou um exemplo do evangelho para mim, pastor Eronides da Silva. Por causa da formação dele, ele não tinha medo dos livros, nem muito menos do conhecimento, pelo contrário, ele era versátil e hábil em diversas áreas do conhecimento. Mas o que mais me impressionava era a unção que operava nele juntamente com um descomprometimento para qualquer força em oposição. Aprendi muito, comecei a ver a estrutura doutrinária da Bíblia tomando forma. E por esse homem de Deus eu fui incentivada a estudar as vertentes do pós-modernismo, do humanismo na igreja e escrever sobre isso no sentido de esclarecimento delas e defesa da verdadeira doutrina cristã. Atuei como professora da escola dominical e atuo, depois no seminário local e ainda no Ministério de Ensino no Exterior, que maiormente operou em África. Hoje estou cursando o mestrado em teologia. Descobri que a nossa doutrina assembleiana é bíblica. Tenho orgulho em defendê-la, não porque seja a minha denominação, mas porque eu entendo que é a mais pura doutrina das Escrituras. Ganhei convicções inabaláveis e chego à conclusão que, mesmo em nossa certa simplicidade denominacional, estamos em uma melhor posição na carreira de verdadeiros servos de Cristo. Fico com a teologia de nossos simples homens de Deus, que aprenderam de seus pais na fé, muito mais do que com acadêmicos que negam as verdades do Evangelho, ou transtornam e manipulam as verdades das Escrituras, presos em vãs filosofias que são de homem e não de Deus. Por outro lado, tive que contemplar a realidade do neopentecostalismo, em suas muitas vertentes e proliferação, ganhando adeptos aos milhares. Por suas doutrinas heréticas, revelações extrabíblicas, endeusamento de homens e mulheres que não carregam nem as marcas de Cristo, nem o Evangelho de Cristo, muitos estão enganados. E, infelizmente, muitas igrejas pentecostais decidiram assimilar suas doutrinas e práticas também. Queridos, trazer coisa à existência só pertence a Deus. E não foi pelo seu pensamento, não, foi pela sua palavra. Não importa quanto a gente queira, nossas palavras não são as de Deus. Nós não somos parte de Deus. Portanto, o movimento da palavra da fé, o word of faith, é falso. Desejar riquezas não foi o que Jesus nos ensinou a buscar. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse evangelho da prosperidade não é de Deus, é falso. As mega igrejas estão cheias, lotadas, à custa da morte de muitas que levavam a verdadeira fé em Jesus. Eles vendem ilusões, porque verdade só se encontra na palavra de Deus. Esse negócio de 3 horas de louvor no Espírito não é genuíno mover de Deus, não, irmão. Paulo disse: cantarei em espírito, claramente no contexto dizia em línguas estranhas,
mas também cantarei com entendimento. A música tem lugar na igreja, sempre teve no meio do povo de Deus e até no céu. Mas hoje, para muitos, a música é um ídolo, e um ídolo muito poderoso e muito perigoso. Meu coração se parte pelos tantos que deixam o pentecostalismo para o mundo ou para igrejas reformadas por causa de decepções por estes tantos que se dizem profetas. Essas profecias não se cumprem, não estão de acordo com a palavra. A liderança deles é manipuladora e escravizadora. Quando alguém enxerga isso, não é por menos que não queiram nem chegar perto de tudo que se diz sinais, dons ou espírito. E alguns que querem ainda servir a Deus se voltam para a letra. Em plena observância à palavra de Deus, eu sou salva. Eu sou intelectual, estudo muito. Tenho fé, já vi milagres, inclusive na minha vida. Creio num Deus de provisão, eu o conheço. Sou espiritual, sim. Falo línguas estranhas. Sinto a presença de Deus. Gosto de música. Sou moderna, até toco violão. E escuto também artistas cristãos de nossos dias. Então ninguém me diga que eu não sei do que estou falando. Depois de tudo isso, volto a afirmar com orgulho: sou pentecostal. Porque os erros e mentiras do diabo e de seus ministros não mudam a verdade de Deus, revelada por sua palavra.